Olá, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este canal ele tem como objetivo glorificar o nome do Senhor Jesus. Foi um propósito que Deus colocou em nosso coração. E o que Deus tem falado ao meu coração, eu tenho transmitido aqui diariamente. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição. Tudo que o meu coração está cheio, o que Deus tem colocado aqui, eu tenho passado para vocês. Eu tenho certeza que Deus falará com você neste vídeo. Peço que você venha ficar até o final, se inscrever neste canal, ativar o sininho, dê o seu like, faça o seu comentário, para que outras vidas venham ser alcançados pela palavra do Senhor. Faça isso como forma de gratidão a Deus, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Hoje o texto que eu quero compartilhar, ele se encontra em Neemias, no seu capítulo de número 4, e o verso número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aqui nós vemos a palavra do Senhor, a qual nós vemos Neemias na edificação do muro. Eu quero já falar sobre a sua vida, que Deus ele vai operar um milagre na sua vida, ele vai lhe ajudar a passar por este processo. Deus está lhe falando que é um tempo de restauração, assim como foi neste momento. Claro que teve as suas dificuldades. Nós vemos aqui quando Neemias ele se propôs a edificar um muro, a passar por esse período de restauração dos muros de Jerusalém. Nós vemos que se levantou Sanbalate e Tobias para falar palavras más sobre a respeito desta construção, a qual Neemias começou essa edificação. Nós vemos que ele falou, tanto Sanbalate como Tobias, que uma raposa derrubaria esses muros. Eu quero lhe dizer que quando você passar por este processo de restauração, a qual Deus está lhe fazendo passar, muitas pessoas vão se levantar contra você, porque não é fácil passar por um processo de restauração. Mas isso vai ser um sinal que Deus está com você. Quando você vê as pessoas se levantarem contra a sua vida em algo, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Nós lembramos quando Jesus ele passou para outra margem, ele falou assim: passemos para outra margem, ele disse aos discípulos. E nós vemos que durante esse trajeto levantou-se uma grande tempestade. E nós vemos ali que essa tempestade era de origem espiritual, não era uma tempestade comum. Jesus ele iria até a terra dos Gadarenos, libertar um homem somente. Nós vemos que por conta de um homem, Jesus atravessou todo o mar, fez uma geografia tremenda, passou por uma grande tempestade para chegar até a terra de Gadara, para libertar somente um homem que era preso em grilhões, em correntes. Ele se mutilava a si mesmo, vivia em sepulcros, em cemitérios. E nós vemos que Jesus chegou àquela terra, e quando Jesus pisou naquela terra, esse próprio homem foi até Jesus, mas só que o que estava nele era uma legião de demônios. E nós vemos que eles chegaram até Jesus e falaram assim: o que vieste nos atormentar aqui, ó Jesus, Filho do Altíssimo, antes do tempo? Nós vemos que Jesus já chegou e falou: sai dele. E eles falaram assim: deixa que nós vamos para aqueles porcos. E Jesus falou: sai dele. Eles foram para aqueles porcos, e aqueles porcos caíram sobre aquele despenhadeiro. Nós vemos ali que chegaram os donos daqueles porcos e não se preocuparam com uma vida que foi liberta naquela hora, por aquela legião de demônios. Nós vemos que Jesus libertou aquela vida, e a palavra do Senhor vai dizer que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. E nós vemos que as pessoas que ali estavam se preocuparam com os porcos, com os recursos materiais, e expulsaram Jesus daquele local. E isso não vai ser diferente com a sua vida. Muitas das vezes
você está no trajeto certo, pessoas vão se levantar, pessoas que estão não pensando na sua vida totalmente, mas pensando em si mesmo, pensando nos seus próprios recursos. E quando você passar por isso, você saiba que Deus está com você, que você está no caminho certo. Não importa qual tempestade você está passando, mas o Senhor Jesus, Ele está com você. E Ele está lhe falando neste dia que é um tempo de restauração, é tempo de edificar os muros, é tempo de edificar a cidade, exaltado é o nome do Senhor, e colocar guardas sobre esta cidade, é tempo de colocar guardas ao redor da tua casa. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Então, é necessário que você venha temer ao Senhor, venha obedecer à voz de Deus, venha andar em santidade, venha se consagrar diante de Deus, viver uma vida de oração, de jejum. Aleluia! A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que o Senhor ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É hora de colocar guarda sobre a sua casa. A palavra do Senhor diz também para nós nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do adversário, contra todos os dados inflamados do maligno. Então, o Senhor diz para a sua vida, assim como Neemias começou a edificar este muro, que é tempo de restauração, de restaurar os muros, de tampar as brechas, aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A palavra do Senhor diz: resistir ao maligno e ele fugirá de vós, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, e os arábios, os amonitas e os absoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as noturas se começavam a tampar, iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Nós vemos aqui que tanto Sanbalat como Tobias, eles tentaram fazer Neemias se desviar do seu intento. Aleluia! Desviar do foco. Muitas das vezes vai se levantar pessoas para fazer você se desviar do foco. Aleluia! Mas eu quero dizer sobre a sua vida que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele manda você ficar firme neste projeto. Eu não sei qual é o projeto que Deus tem na sua vida, eu não sei qual é o propósito que Deus tem através da sua vida, mas você sabe, você conhece. Eu não sei se Deus te usa no louvor, se Deus te usa na palavra, eu não sei se Deus te usa para fazer algo para Ele, fazer um canal, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se Deus te usa para levar uma mensagem àquele que está aflito. Não sei se Deus te usa na caridade para ajudar as pessoas, mas fica firme no seu propósito, que ao seu tempo o Senhor Jesus vai lhe recompensar. Sempre terá pessoas para se levantar, mas um não você já tem. Busque o seu sim, busca fazer, aleluia, o que é bom diante de Deus. Busca fazer o que você gosta. Sempre vai ter pessoas que querem impedir de fazer, aleluia, de você fazer o que você gosta. Então é necessário que você venha prosseguir firme no seu propósito, firme no seu trajeto. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei quais são os seus sonhos e planos, mas a palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos do Senhor e os planos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, do que os nossos planos. Aleluia! E a vontade de Deus para a sua vida, diz a palavra do Senhor que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode ter certeza que esta leve e momentânea tribulações, ela vai lhe conduzir a um peso maior de glória. E essas tempestades que têm se levantado contra você, essas pessoas que se têm se levantado contra você, não vão prosperar contra você. Nós sabemos que não são as pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais e contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, há um mundo espiritual que trabalha contra a nossa vida, mas somente na oração, como nós vamos ver aqui, que nós iremos vencer este mal. A palavra do Senhor diz que o Filho do Homem, Jesus Cristo, se manifestou em carne, foi para destruir as obras do adversário. Eu quero profetizar na palavra de Deus sobre a sua vida uma palavra que diz que 1000 vão cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Exaltado é o nome do Senhor. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa
deles. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E o guarda que nós possamos assemelhar como uma espada. Todo guarda ele tem uma espada, como foi colocado homens com espada para guardar a cidade de dia e de noite. A espada é a própria palavra do Senhor e você deve meditar de dia e de noite nela para que a sua casa, o seu lar, a sua vida venha a ser protegida por Deus em todo tempo. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. A própria Bíblia vai nos relatar que a palavra do Senhor ela é mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes. E ela vai à divisão da alma, do espírito e da medula. E ela é capaz de discernir os pensamentos do homem e a intenção do coração. Ou seja, a própria palavra ela é a espada. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. E ele colocou ali guardas de dia e de noite por causa deles. Também nós possamos colocar como guardas a oração. Nós orar na parte da manhã, nós orar na parte da tarde, nós orar antes de dormir. Isso faz a nossa vida ficar protegido quanto mais por Deus. Aleluia! A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos e que a nossa oração ela sobe como um cheiro suave diante as narinas do Senhor Jesus. Aleluia, ele escuta a sua oração, ele escuta a minha oração. Aleluia, ele faz o que lhe apraz, o que for agradável aos seus olhos fazer ao nosso respeito. Então, há um tempo de restauração sobre a sua vida, você vai começar a ver a sua vida ser reconstruída por Deus, você vai começar a ver as coisas acontecer na sua vida. Por esta palavra que você está ouvindo, Deus vai começar a mudar a sua trajetória, a sua visão. Deus vai começar a mudar os seus pensamentos, o seu modo de pensar. A palavra do Senhor diz para nós nos transformar pela nossa maneira de pensar, para que nós venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero aqui também deixar um versículo que se encontra em 1 Pedro, no capítulo de número 5, e o verso número 10, que diz assim a palavra do Senhor: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos restaurará, e confirmará, e fortificará, e o fortalecerá. Exaltado é o nome do Senhor. Fique com essa palavra, dê o seu like, se inscreva neste canal, faça o seu comentário. Aleluia! Ative o sininho como forma de gratidão a Deus, aleluia, para que esta palavra venha alcançar mais pessoas, não por mim, mas faça isso por Deus, no nome de Jesus. Amém.